Saudações fraternas aos nossos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 31 com o tema de ânimo forte. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga e companheira Lúcia Ericeira. É com você, Lúcia. Bom trabalho. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz e hoje estudaremos o capítulo 31. Meu nome é Lúcia Ericeira e farei esse estudo com vocês. O título da página é De Ânimo Forte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhadões de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, uma mensagem é muito importante para as nossas reflexões, para que nós possamos nos motivar a realizar o que verdadeiramente nos compete nessa vida. E o título de Ânimo Forte é um convite para sermos corajosos ao enfrentar os desafios dessa vida, principalmente quando somos convidados a dar de nós um pouco para o bem de todos. E lembrando que essas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo são cartas com um significado muito grande, porque Paulo tinha em Timóteo aquele filho amado, aquele filho que o evangelho gerara em seu coração. E ele toma todo esse cuidado em preparar Timóteo para a sublime missão de servir a Jesus. Então, Paulo conhece Timóteo muito novinho, ainda quase criança, e através da sua mãe, Eunice, de sua avó Lloyd, que já eram cristãs, Paulo é o mentor espiritual, se constitui o mentor espiritual de Timóteo, que não o decepciona, que passa a ser um colaborador
assim, de uma dedicação, de um amor tão grande a Paulo, que ele passa ali a acompanhar nas viagens, ali representar diante das comunidades, diante das igrejas. Timóteo, ele tem um papel assim preponderante nessa missão grandiosa de Paulo. E o tempo todo ele recebe essas orientações muito precisas, que hoje chegam a nós e que também nos motivam a vencer todo e qualquer tipo de temor, de timidez, de inércia para o trabalho. E é a isso que Emmanuel nos conclama. E Paulo nos deixa bem claro que Deus não nos deu o espírito de temor. E aí a gente vê que o temor como um contrário, como um antídoto, ou como o oposto da fé que nós precisamos desenvolver em nossos corações, da certeza. Mas o medo parece assolar a nossa geração. Nós temos medo de tudo, e esse medo que hoje nos aflige, que hoje às vezes nos afasta das realizações que nos compete, é que deve ser vencido. E não existe maior exemplo de coragem do que aqui nos deixa, que nos oferece Paulo, que, embora passando por todas as dificuldades, por todo tipo de sofrimento, pelos naufrágios que ele dá testemunho, pelos açoites, pelas prisões, nunca desanimava, sempre tinha aquele propósito muito firme, ainda se achava ainda se achava como um merecimento extraordinário poder sofrer em amor, por amor a Jesus. Então, ele achava aquilo uma glória e que ninguém poderia lhe afastar desse propósito, ninguém poderia fazer com que ele tivesse medo do que ele precisava enfrentar para servir Jesus com todo o amor que ele sempre manifestou a partir de sua conversão por Jesus. Então, ele sempre teve esse propósito, ninguém melhor do que Paulo para nos dar esse alerta, né? Que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, de coragem, de amor e de moderação. Então, Paulo, ele fala, ele nos conclama ao testemunho com total autoridade de causa. Então, quando ele nos fala de coragem, é porque ele é a coragem personalizada em ensinamento. Ele é o ânimo, é a fortaleza. Então, nós escutamos as palavras de Paulo como de um testemunho extraordinário. E na mensagem, ele vai nos lembrar que não nos faltam recursos de trabalho espiritual. Se nós verdadeiramente quisermos servir o Cristo, não importa em qual nível evolutivo estejamos, não importa se espíritos imperfeitos, não importam as nossas dificuldades, o que precisamos ter é essa vontade de trabalhar em nome de Jesus. E muitas das vezes vem aquele temor ou aquela vaidade disfarçada, né? Quem sou eu? Eu não sou digno, uma falsa humildade, eu não sou digno, eu não tenho competência para desempenhar essa função, para desempenhar esse trabalho. Quando Jesus nos oferece o testemunho de construir em seu colégio apostolar, de construir esse colégio apostolar com pessoas simples, pessoas sem grandes capacidades de conhecimento, com grandes imperfeições, para nos mostrar que todos somos dignos ao trabalho na seara do Cristo. Afinal de contas, nós temos tantas necessidades, tantos problemas, tantos obstáculos que pedem esse espírito de serviço, que nos chamam a realizar
a construir, a trabalhar em nome de Jesus por toda parte, onde nós verificarmos a necessidade do saber, ali se faz necessário instrutores, onde você presencia a dor, nós precisamos de enfermeiros, onde se presencia o desespero, nós precisamos de orientadores. E aí nós começamos a imaginar como essa seara realmente é muito grande, como nós precisamos de determinação, como nós precisamos de coragem, de bom ânimo, de fortaleza. Entretanto, muito embora essa seara seja muito grande, poucos são aqueles que conseguem trabalhar pelo amor à causa. A daí Emmanuel nos fazer essa interrogação reflexiva. Onde estão, né, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Onde eles estão? E é esse amor que nós precisamos cultivar, desenvolver. Então, na maioria das vezes, ao invés de verificarmos essa capacidade de trabalhar por amor, como nos deu testemunho Paulo, o que nós verificamos é que fugimos ao trabalho, a pretexto de temer a responsabilidade, a pretexto de ter receio de críticas, a pretexto de não querer tomar iniciativas para não se comprometer. No entanto, nessa metáfora tão linda que Emmanuel nos coloca aqui, onde ele compara Jesus a um artista divino, e que ele precisa entoar as suas melodias amorosas em favor da humanidade, mas ele precisa de instrumentos, e nós somos esses instrumentos, quer no plano material, quer no plano espiritual. Jesus espera por cada um de nós. Nós precisamos ter essa iniciativa, porque esse é o propósito de nossas existências, é o propósito de nossas vidas. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. E a melhor forma de aprendizagem que existe é nos dando as mãos, é nos ajudando uns aos outros e não desenvolvendo esse temor, essa incapacidade de trabalhar em benefício do coletivo, em benefício das pessoas que estão à nossas voltas. Porque quando quisermos recolher algo de bom para as nossas vidas, nós só conseguiremos realizar essa colheita se efetivamente tivermos sido fiéis na semeadura. Então, como que nós vamos querer ter paz ou esperar uma paz de consciência? Como nós vamos ter uma tranquilidade de vida se não realizarmos os propósitos a que fomos convidados nesta vida, a que somos constantemente convidados a realizar? Então, em todo momento de nossas existências, diante da necessidade do trabalho, diante da necessidade do auxílio, diante da necessidade do amor, do acolhimento, que nós possamos nos revestir da coragem, possamos nos revestir da fortaleza, possamos nos revestir do bom ânimo, lembrando o que o nosso querido Paulo nos recomenda, nos conclama, nos dizendo: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada, minha amiga Lúcia, pelas reflexões deste capítulo 31, que traz o tema ânimo forte. Precisamos ter ânimo muito forte para encarar a vida, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as aflições que vivemos. Como Paulo nos traz nessa mensagem do início do título, Deus não nos deu espírito de temor, de medo,
de fracasso, ele deu espírito forte, de amor, mas de moderação. Sabermos como andar, como caminhar, superar as nossas dificuldades, sempre com amor. É isso que é o propósito da vida, que Deus espera de todos nós. Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Lúcia e pedimos a Jesus que derrame paz na vida de todos vocês. Convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todos os nossos conteúdos. Paz no coração de todos e até uma próxima.